Oh my God. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar um pouquinho das invasões holandesas, tá? Começa na página 43, vai até a página 46 no livro de história. É para vocês fazerem os exercícios também. Em primeiro lugar, nós vamos começar a falar sobre essa aliança, né, que Portugal tinha com a Holanda, né, em relação ao transporte, tá, do açúcar produzido no Brasil. Então, os holandeses transportavam o, o açúcar para a Europa, né, e distribuíam esse açúcar no mercado europeu, usando as suas embarcações, tá? Até que, por acaso, né, o rei Dom Sebastião morreu e não deixou ninguém para assumir o trono, ou seja, não tinha herdeiro. Então, o rei da Espanha, Dom Filipe II, né, por ser neto do antigo rei de Portugal, numa questão mesmo de sucessão por hereditariedade, assumiu o trono português, né? Então, nesse período, houve uma União Ibérica. O que foi a União Ibérica? A União Ibérica é a junção das coroas portuguesas e espanholas sobre o mesmo governo. Vale a pena ressaltar que essa situação proporcionou alguns problemas. Quais foram esses problemas? O Dom Filipe II tinha alguns inimigos, tá? Países que eles eram rivais. Os ingleses, os franceses e os holandeses. Nesse período, houve muitas invasões no Brasil. Por quê? Eles eram inimigos, então eles achavam que dessa maneira eles estavam atingindo o rei de Portugal e Espanha, né? Nesse caso, então. Porque o Brasil também passou a ser colônia da Espanha, na verdade, né? Em 1624, a Holanda invadiu o Brasil. Então, foi a primeira invasão, tá? Essa invasão foi na Bahia. Nessa época, o governador era Diogo de Mendonça Furtado, tá? Ele foi preso pelos holandeses que se apossaram é, da cidade de Salvador. O bispo Dom Marcos Teixeira organizou, né, junto com os senhores de engenho, trabalhadores e os escravos, uma resistência aos invasores. No ano de 1625, Portugal e Espanha uniram-se e enviaram esquadras para expulsar os holandeses, tá bom? Então eles conseguiram expulsar os holandeses. Isso é uma parte muito importante, gente, da história, porque as invasões, elas mostram quão territorial o ser humano pode ser, né? Quanto conquistar territórios, conquistar locais no planeta era importante para essas pessoas nessa época. Vale a pena ressaltar que essa invasão causou muitos problemas. Então, vamos para a segunda parte, né? Onde eu já falei sobre o bispo, né? Que organizou uma resistência aos invasores. Em 1625, Portugal e Espanha, né, enviaram esquadras para expulsar os holandeses. Em 1630, os holandeses invadiram novamente o Brasil. Dessa vez foi em Pernambuco, pois era a capitania que mais produzia açúcar. Olha, para a gente ter noção da quantidade de coisas que eles, assim, queriam e faziam, né, para poder conseguir o que eles queriam, que era território, e queriam também o solo brasileiro para plantar, colher e vender na Europa. Era um jogo desleal, vamos dizer assim. Então, o governador de Pernambuco era Matias de Albuquerque. Ele fugiu para o interior e fundou o Forte de Arraial do Bom Jesus, com a ajuda de indígenas e escravos. Eles conseguiram resistir por um tempo, porque eles organizaram, né, pontos de ataque. Os holandeses tentavam invadir e eles não conseguiam. Só que, por acaso, Domingo Fernandes Calazar conhecia cada um desses pontos e passou para o lado dos holandeses, ajudando os holandeses. Acabou que o Matias de Albuquerque foi derrotado, tá? E acabou tendo que fugir para o Alagoas, tá bom? Então, no ano de 1637, a Holanda enviou para o Brasil um conde, tá? Esse conde se chamava João Maurício de Nassau. Pessoal,
O João Maurício de Nassau, ele assumiu o governo de Pernambuco. Nós vamos falar um pouquinho dele, tá? Devido às invasões holandesas e às brigas entre holandeses e pernambucanos, Pernambuco estava em péssimo estado na época que o Nassau ele assumiu o governo, tá? Ele ajudou a população, tá? Emprestou dinheiro para que eles se organizassem, liberou o culto de outras religiões, construiu palácios, pontes, canais, trouxe com ele pintores, cientistas, tá? Ele embelezou a cidade de Recife, ele passou a ser conhecida como cidade Maurícia, né? Em homenagem ao Maurício de Nassau, né? Então a gente vai destacar aí alguns pintores que vieram com ele. Ele foi uma pessoa que ele impulsionou essa parte aí. Na verdade, ele teve uma governabilidade bem sucedida, né? Ele utilizou um recurso de que Pernambuco estava muito mal e tentou reerguer a cidade. Então, ele acabou fazendo amizade com as outras pessoas. Então, foi um governo muito proveitoso e prazeroso para quem estava lá naquela época. Então, a gente tem aí os pintores que são Francis Post e Albert A. Wood, tá? E eles estavam entre os artistas que vieram para cá com Nassau. Na página 44, vocês vão ver aí, duas obras, tá? A gente vai falar um pouco que em 1640, Portugal se libertou do domínio da Espanha e assinou um tratado de paz com a Holanda. Vê que bacana. Em 1644, o rei da Holanda mandou chamar Nassau para voltar ao país. Com a partida de Nassau, os holandeses que aqui ficaram exigiram que os pernambucanos pagassem suas dívidas. Revoltados, os senhores de engenho resolveram recomeçar a luta pela expulsão dos holandeses e de Pernambuco. Essa luta dos pernambucanos contra os holandeses foi chamada de Insurreição Pernambucana e ela durou 10 anos. Muitas batalhas ocorreram até que, finalmente, em 1654, na Batalha dos Guararapes, os holandeses foram derrotados. Quando os holandeses voltaram, no caso lá para a Holanda, eles levaram muda de cana-de-açúcar. Iniciaram, assim, né, a produção de açúcar nas Antilhas para vender na Europa. Então, eles começaram a usar o território deles e foram embora. Gente, todas as revoltas, todas as lutas, né, territoriais, elas sempre são marcadas por muitos problemas que poderiam ter sido evitados se houvesse uma conversa, se houvesse qualquer tipo de coisa.